Boa noite a todos. Graças a paz, irmãos. Você já deu uma boa noite aí ao seu irmão que está do seu lado. Diz para ele que ele está irresistível, incrível. Diga a ele, que bom que você veio. Aleluias. Hoje é uma noite de celebração. Uma noite de alegria. Entendemos o que Davi disse. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma boa palavra o Espírito de Deus tem para você essa noite. Então abra o seu coração e se prepare. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. O maior presente que Deus nos deu foi nos dar o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero compartilhar de uma palavra que veio ao meu coração esses dias. Eu ia falar sobre uma outra coisa, mas hoje ardeu tanto no meu coração esse texto. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte conosco. Livro de sabedoria, Provérbios capítulo 4. Quero falar um pouco hoje sobre a importância de nossos corações. Eu separei um tempo atrás uma série de mensagens. Acho que está dando eco aqui, viu? Sobre a importância de guardar o coração. Ninguém é responsável pelo nosso coração a não ser nós mesmos. Às vezes colocamos culpa em pessoas, circunstâncias, coisas que estão à nossa volta. Eu não estou isentando a escolha, o problema que algumas pessoas causam, mas ninguém é responsável pelo seu coração a não ser você mesmo. Enquanto como crentes a gente não assumir postura de maturidade em Cristo e assumir responsabilidade pelo nosso coração, a gente nunca vai viver uma vida plena e vitoriosa nessa terra. A obra consumada de Jesus já nos garantiu tudo. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, no capítulo 1, verso 3, ele diz, tudo que diz respeito à vida e à piedade, ele já tem nos dado gratuitamente, todas as coisas. Tudo convergeu em Cristo, e tudo que Cristo conquistou já nos pertence. Amém? Só que eu e você precisa entender algumas áreas específicas da nossa vida, para que a gente possa caminhar bem. E Salomão falou algo muito interessante aqui. Ele diz, filho meu, vamos começar com o versículo 20. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, e inclina os teus ouvidos. Jamais os percas de vista, guarda-os no íntimo das tuas entranhas, pois são vida para os que encontram e saúde para todo o seu. Ele está falando do que aqui essa noite? Da palavra. Quem tem uma Bíblia, quem está no smartphone, no seu tablet, no seu celular, levanta e diga, essa é a arma mais poderosa do universo. A palavra de Deus. Então, Provérbios, Salomão está dizendo, olha, dá atenção às minhas palavras, inclina o teu ouvido para as minhas palavras, não as deixes que elas se afastem dos teus olhos. Não perca de vista a palavra de Deus. Por quê? Há tanta ênfase em ler, ouvir e meditar na palavra de Deus. Desde o Velho Testamento, Deus disse para Josué 1:8, medita no livro desta lei. Ele não disse daquela, mas desta, tempo presente. Fala de um relacionamento presente com a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando começa a ser revelada para nós, ela ocupa o lugar que Jesus ocuparia hoje se ele estivesse em carne aqui conversando conosco. Ela é muito importante. Ela é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. João disse, porque todos os evangelhos, Mateus narra Jesus vindo da semente de Maria, Marcos apresenta Jesus como um servo, Lucas, ele também vindo da tribo de Davi, mas João, ele mostra Jesus na sua divindade, e no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Tudo que existe, tudo que foi feito por causa dele. Sem ele nada do que foi feito seria feito. Então ele é a vida contida nessas palavras.
Amém? Então Salomão está dizendo algo interessante. Ele diz que você vai encontrar vida e vai encontrar saúde. Você vai encontrar completo bem-estar através da palavra de Deus. O mundo está cheio de notícias ruins. Só basta rolar o feed, só basta rolar as notícias, só basta entrar no Google. E até a Bíblia agora tem comercial. Eu entrei hoje na King James, sem querer toquei, estava anúncios. A Bíblia online. E é interessante demais. Só que ele está dizendo: dê atenção às minhas palavras, inclina o teu ouvido para ouvir minhas palavras, não deixe que elas se afastem dos seus olhos. O primeiro passo é dar atenção para a palavra. E esse passo está no poder de ouvir a palavra. Tem alguém comigo? Só que ele diz: guardas no meio do seu coração. É através dos nossos olhos e ouvidos que a palavra de Deus chega ao nosso coração. Eu quero ler o versículo 23. Tudo que entra na nossa vida entra através daquilo que meditamos, daquilo que ouvimos e daquilo que vemos. Estou dando uma introdução para a gente chegar em algo aqui. Observe hoje o que você vê, o que você ouve e o que você medita. A Bíblia dá instruções sobre isso. Nós somos aquilo que se alimentamos. Uma outra versão diz: são vida para os que a encontram e saúde para toda a carne. Esse é o remédio de Deus para o nosso corpo, a palavra de Deus. Eu já estive em lugares que, ao invés de orar por pessoas em filas de oração por cura, só em estar pregando, o contato com a palavra exposta, pessoas são curadas. Várias pessoas, às vezes, na fila de oração, chegavam para mim e diziam: pastor, eu fui curado na hora da pregação. Porque enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, há uma unção que acompanha essa palavra. Quando o anjo disse a Maria: olha, mulher, salve a agraciada, bendita entre as mulheres, você vai ser mãe do Salvador. Toda vez que Deus fala algo, é como se Deus colocasse um trilho na nossa frente, e uma unção profética vem carregada de poder para fazer com que aquela palavra que foi liberada se torne realidade em nossas vidas. Só que o que é interessante é que há um princípio aqui sobre a palavra de Deus. Nós somos o povo que era para ser os mais estudiosos e os que mais deveriam aprender a palavra e entender que a nossa bússola, assim como uma TV tem um manual, nós temos um manual de vida que é a sua palavra. Carregar uma Bíblia é carregar um pedaço do céu na terra. Você não entendeu? A palavra de Deus é um dos maiores presentes e o mais perfeito que Ele deu para nós. Por isso que Jesus e a palavra é um só. Quem está comigo? Tiago capítulo 1 verso 17, antes de ler Provérbios 4, 23, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Não há sombra de variação em Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, tudo isso se encontra onde? Na sua palavra. Aleluia. Vamos ver algo aqui interessante. Quando você começa a se encher da palavra de Deus, algo acontece com o seu coração. Atos dos Apóstolos capítulo 26 verso 2. Quando você começa a renovar sua mente, você muda a maneira de pensar. Você não muda só o que pensa, mas você muda como você pensa. E só a palavra de Deus tem essa capacidade de tirar de nós crenças limitantes. Ela faz uma limpeza. Pedro diz que nós somos lavados pela limpeza da palavra. Quando ela entra em nossas vidas, ela vai nos confrontar em algumas áreas, porém ela vai nos limpar. Há pensamentos que estão habitando em nossa mente que não vêm da parte de Deus. São pensamentos, são dados inflamados. O livro de Efésios, Paulo diz que uma das armas do diabo é enviar na nossa mente dados inflamados, pensamentos que são como flechas pegando fogo, para justamente trazer depressão, ansiedade, culpa, medo. Às vezes você olha, essa semana eu olhei para um bonsai meu que morreu, e ele começou a secar nas folhas, mas o problema não estava nas folhas, estava na raiz. E a gente tenta cuidar de uma planta, a gente vai tentar nutrir aquela planta pela folha, só que há uma raiz que está morrendo. O que as pessoas tentam na verdade mudar, eles acham que seus problemas são circunstâncias, depressão, ansiedade, mas tem coisas muito mais profundas. E uma delas uma raiz delas é o estresse, e a outra é o medo, e uma mais profunda de todas é a condenação.
É por isso que quando você nasce de novo, você precisa entender que além de ser filho de Deus, você tem uma nova posição diante do Pai. Você tem uma posição correta, que não foi alcançada por méritos ou por um bom desempenho na igreja. Isso foi alcançado pelo que Jesus fez naquela cruz. Amém? E agora você foi colocado em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Tem alguém em Cristo aqui essa noite? Eu não estou perguntando se você mudou de religião. Eu estou falando da sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Eu não estou falando do seu comportamento ou das coisas que estão à sua volta. Eu estou falando da maneira de como Deus te enxerga. Imagine que eu tenho uma caneta. E essa caneta é eu e você. E agora eu coloquei a caneta dentro da Bíblia. Concorda comigo que onde eu colocar essa Bíblia, a caneta vai junto? É assim que Deus te vê? Ele te colocou em Cristo. E se Jesus ressuscitou e está lá em cima, ressurreto, à direita do Pai, nós temos uma posição já de vitória nele. Então vamos lá. Ó rei Agripa, Atos 26, 2. Considero-me abençoado por poder estar hoje em tua presença. Sabe, Paulo foi o homem mais perseguido. Estava preso e sendo injustamente preso, apresentado diante de um tribunal para ser condenado à morte. E esse homem declara para o rei Agripa: olha, estou diante de você, abençoado eu sou, feliz, alegre. Como alguém pode dar testemunho de Deus? Porque ele se tornou a palavra que ele pregava. Ele fala: ó rei Agripa, considero-me abençoado por estar hoje em tua presença a fim de verbalizar minha defesa. Paulo não estava murmurando: olha a minha situação, eu estou aqui de forma injusta. Paulo disse: eu estou alegre de estar aqui hoje, porque eu vou dar testemunho da verdade que eu creio. Não são as circunstâncias que determinam a nossa alegria, mas a nossa identidade em Cristo é que determina aquilo que a gente vai viver. É isso que precisa estar ajustado. E olha que coisa interessante, ele diz: contra todas as acusações dos líderes judeus, então o rei Agripa perguntou: crês tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me a um cristão? Diante do que Paulo declarou: seja pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas. Paulo disse: eu quero que vocês conheçam a identidade que eu conhecia. Esse é o caminho de Deus, irmãos. Nós temos alegria e paz para poder, através de nossas personalidades, dar o testemunho de quem somos diante desse mundo. Paulo não negou quem ele era e estava feliz de estar naquele momento ali. As circunstâncias não determinavam sua alegria. Havia algo no coração desse homem cheio da palavra de Deus. Vamos para o versículo de número 23. O caminho de Deus é esse: a palavra vai passar pelos seus ouvidos, seus olhos, sua mente e vai chegar ao seu coração. Esse é o objetivo de Deus. Ele disse na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai. Todo dia Deus tem um alimento para nós. O problema de muitos é que não estão se alimentando. Você quer descanso sem se alimentar. O Salmo 23 diz: guia-me. Antes de guiar, ele disse: ele é o meu pastor e nada. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. E depois guia-me pelas veredas de sua justiça. Antes de vir em direção, antes de saber o caminho, Deus quer alimentar você primeiro. Não tem como você descansar sem se alimentar da palavra de Deus. Não tem como ter fé sem se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia diz de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ao ouvir a palavra, nossos ouvidos de fé são treinados. É o ouvir da palavra que treina os nossos ouvidos para a nossa fé. Não há fé sem a palavra. Então vamos lá. A pregação dessa noite é: guarde seu coração acima de tudo. Amém? Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo do coração, pois
4, verso 23. Tudo que se deve guardar, guarda o teu. Mas ele começou falando o quê? Filho meu, preste atenção às minhas, inclina os teus, não perca ela de vista, ou seja, meditar, para que ela seja vida e saúde para o teu corpo. E o verso 23 ele diz: acima de tudo que se deve guardar. Guarda, aqui colocou o íntimo da razão, mas aqui é o coração. Essa versão King James, eu gosto da atualizada Almeida, pois é da disposição do coração, é do coração que saem as saídas da vida. O inimigo, ele busca o nosso coração. Da mesma forma que para a palavra chegar ao meu coração, passa pelos meus olhos, meus ouvidos e minha mente, da mesma forma o inimigo vai atacar aquilo que eu estou vendo, ouvindo e meditando, para buscar o nosso coração. E a gente vai aprender um pouco sobre o coração hoje. Amém? Só que o texto diz: guarda com toda a diligência, pois dele brotam as saídas da vida. Diligência em hebraico significa que devemos guardar algo como se fosse, imagine alguém que tem algo muito precioso, alguém que tem muito dinheiro ou tem uma joia muito preciosa, ela vai colocar em um lugar, em um cofre, ela vai pagar um sistema de guarnição para proteger aquele tipo de objeto valioso. Então é sobre isso que ele está dizendo, com diligência. Não é só hoje na hora da pregação, uau, eu ouvi sobre Jesus e foi lindo demais, mas durante os dias, começando amanhã, uma das armas do diabo é colocar ofensa à tua disposição para atingir teu coração. E muitas vezes a gente nem precisa se tornar amargo para perceber que tem ofensa no coração, só basta ouvir o que nós estamos falando, ou como estamos chateados com as pessoas que nos decepcionaram. Decepção e ofensa é a arma do inferno. Só que a gente tem uma tendência de proteger o quê? Nossa família, nosso carro. A gente bota seguro no carro, na casa, e muitas vezes a coisa mais importante, a gente não é diligente. Abre tua Bíblia no livro de João, capítulo 14. E não há nada de errado em considerar guardar o carro, botar um seguro no carro, fazer um seguro de vida, ter um plano de saúde. Mas a Bíblia não mandou a gente guardar essas coisas. Elas são importantes, mas não é a parte mais importante. Mas eu percebo que o corpo de Cristo não aprendeu a guardar a área mais importante da sua vida, o seu coração. Uma vez eu conversando com uma pessoa que estava assistindo um certo tipo de programa, e essa pessoa disse para mim: mas observa, tem algumas coisas boas aí. Eu disse: eu não preciso abrir uma lata de lixo e achar um pedaço de biscoito bom dentro da lata de lixo, pegar ele e comer. Num todo, essa coisa não edifica. Se você começar a botar lixo para dentro, vai começar a botar lixo para fora. Pastor, você não sabe o que me fizeram. Realmente, o que me fizeram não foi bom, mas o que Jesus fez foi tão grande, foi tão extraordinário, que eu não vou ficar preso àquilo que me fizeram, eu vou agarrar o que Jesus fez. O coração consiste em sua imaginação e pensamentos. Então o que é o coração? Alguns dizem que é o espírito. Quando eu me converti e comecei a ouvir as mensagens sobre fé, foi nos ensinado que o coração era o espírito humano, e não é. Quando você abre a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36, acerca do novo nascimento, Ezequiel diz assim, que Deus vai nos dar um espírito novo e um coração novo. E a palavra coração em hebraico, no Velho Testamento, significa, espírito significa pneuma, coração significa ruach. Então são totalmente palavras distintas, tanto no hebraico como no grego. Espírito e coração não é a mesma coisa. Deus disse que através do novo nascimento você ia ter um espírito recriado, um espírito novo, mas também ia ter um coração novo. Então vamos lá. Eu estou sendo bem calmo porque eu quero que você entenda o que eu vou pregar hoje. João capítulo 14, verso 27. Entendemos que somos seres triunos, espírito, alma e... mas temos um coração. O primeiro órgão do corpo a ser formado é o cordão umbilical, que forma já o coração do ser humano. Já viu pessoas que fazem transplantes de coração, e a pessoa que recebe a doação do coração começa a ter imagens, porque hoje você vai aprender que o coração não pensa como o cérebro, ele pensa com imagens. É por isso que pessoas que receberam um coração doado, ela começa a ter sonhos, visões, imagens de momentos que a outra pessoa viveu. Os cientistas descobriram que no coração tem mais de 10 mil neurônios.
Muitas vezes a gente acha que está pensando com a mente, mas está pensando com o coração. E aí a Bíblia, lá no Velho Testamento, o homem mais sábio, depois de Jesus, Salomão, ele disse: o que se deve guardar, guarda o teu. E a gente vem para a igreja de volta e não percebe que muitas coisas estão entrando no nosso coração e a gente não está blindando ele. Permitimos que coisas entrem através da meditação, do que ouvimos e das imagens que são criadas. A palavra para coração também é cárdia. Então vamos lá, por isso que cardiologista. O que o coração faz? Jesus falou sobre um coração perturbado. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Eu deixo-vos a paz, não dou como o mundo a dá. Não permitam que o coração de vocês fique o quê? Perturbado. De quem é a responsabilidade de não deixar um coração perturbado? Diga, é nossa? Amém? Jesus aqui está nos advertindo a proteger o nosso coração. É algo muito interessante. Mas Gleison, como diante de circunstâncias, como diante de tanta pressão, de crise financeira, diante de tanto caos, de guerra mundial aí a mercê a nossa porta, de tantas notícias ruins no mundo, como eu posso guardar o meu coração? Diga baixinho para você mesmo: meu coração não pode ficar perturbado, eu tenho a paz de Jesus Cristo. Jesus já nos deu toda a ferramenta para a gente viver uma vida plena e vida boa. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos para Gênesis capítulo 6, verso 5. De que outra forma podemos guardar os nossos corações? A gente precisa descobrir como ele funciona para poder aprender como guardar. Então vamos lá. Quem se lembra aqui do dilúvio? Antes de Deus falar com Noé que ele construísse uma arca, estava acontecendo algo com a humanidade. E o texto diz assim: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas, que provinham do seu coração, eram sempre e somente inclinadas para a prática do mal. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação, eu gosto desse texto, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu, porque não fala da mente, eram apenas má continuamente. Toda a imaginação. A palavra imaginação significa em hebraico yeser. É um substantivo em hebraico. Tudo que você imagina no coração tem uma tendência de se externar e virar realidade. Vamos lá. Por que a imaginação é tão importante aqui nesse texto? Porque Deus sabia que uma vez que algo se instala na imaginação, vai se manifestar externamente. Nesse momento a humanidade já estava fazendo muitas coisas mais, mas essa maldade começou aonde? Na imaginação da onde? Você sabia que em Gênesis capítulo 2, 26, quando Deus foi criar o homem, e disse Deus, Gênesis capítulo 2, verso 7, e formou o Senhor o homem do pó da terra. A palavra formou em hebraico é a mesma palavra para imaginação. Antes de Deus formar o homem, Deus o viu por dentro. Para Deus, o imaginar no coração já é algo realizado. Antes de chamar ou criar o corpo do homem e chamar ele para fora dele, Deus viu na sua imaginação. Deus formou primeiro dentro. Você nunca vai viver aquilo que não é crença no seu coração hoje. A vida que você tem hoje é a vida que você criou ontem. A gente quer culpar todo mundo, irmãos, à nossa volta. E realmente, muitas pessoas fizeram algumas coisas ruins contra a gente. E muitas vezes são armadilhas do diabo e testes para você cair na armadilha da ofensa. Mas a gente precisa aprender que ninguém é responsável pelo nosso coração a não ser nós mesmos. O que eu faço com isso que aconteceu é que é importante. Eu não tenho como controlar a reação de todas as pessoas, mas eu controlo e guardo o meu coração. Se a gente aprendesse a fazer isso, a nossa vida de fé seria diferente. Parece um assunto muito chato, mas quando luz chegou ao meu coração sobre isso, muita coisa mudou em mim, e eu preciso compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Então, quando foi que a humanidade começou a fazer coisas erradas?
Quando se manifestou do lado de fora? Ou quando as imaginações do coração começaram a vir à tona? Algo que foi criado dentro. Em toda a terra Deus só encontrou Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E o que é graça? É a maneira que Deus olha para a terra. Deus olhou para Noé de maneira diferente. E aí deu uma palavra para Noé sobre a arca e o dilúvio. E Noé correspondeu com a palavra. Irmãos, quando a gente vem para celebrações como essa, a gente precisa corresponder com a palavra que está ouvindo. Há muitos avivamentos e muitas coisas podem ser mudadas se você corresponder com aquilo que Deus está falando. Ouvimos pregações e pregações e só nos inchamos. Deus não quer que a gente seja uma geração gorda de revelação. Deus quer que a gente seja uma revelação que pratica e vive aquilo que Ele fala e desfruta dessa palavra. Eu não sei vocês, mas eu não quero mais revelação, eu quero desfrutar daquilo que Deus diz. A gente vive isso, uma geração gorda. Eu sei. Você nem cita o texto, a pessoa já sei o que ele vai falar, por causa da presunção. Ao invés de ter um espírito submisso e humilde de aprender e crescer. Porque você só para de crescer quando deixa de aprender. Amém? A arca de Noé é um símbolo de Cristo. Ela foi toda, colocaram betume dentro e fora, piche. E a palavra piche em hebraico é expiação. Foi espiada por dentro e por fora. E o que é incrível é que Deus chamou Noé para entrar e Deus chamou Noé para sair. Ou seja, a liderança dele é assim, ele é o primeiro a entrar e o último que sai. Ele sempre nos lidera dessa maneira, amém? Vamos para Gênesis capítulo 8, verso 21. Diga, eu preciso responder a palavra de Deus. Paulo diz, que diremos pois diante dessas coisas? Ou você responde pela palavra ou pelas suas emoções? Chega de ir para celebração em cima de celebração. Está na hora da gente responder aquilo que Deus está falando. E aí você vai ter mudança de vida em todas as áreas. A palavra imaginação também aqui em Gênesis significa simer, que em hebraico aparece novamente após o dilúvio. E vamos ver o que o texto diz. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. Seu coração, o íntimo aqui ele está falando do coração. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Embora a imaginação do homem seja mal, mas o coração de Deus não é mal, amém? O coração de Deus é trazer redenção, o coração de Deus é amar a humanidade e restaurá-la. Esse é o plano de Deus. Vamos ver algo sobre Efésios capítulo 1, verso 16. Deus sabia que o que as pessoas estavam fazendo era errado. Porque Deus não disse, a atitude dessas pessoas é má. Ele disse, a imaginação do coração. Porque em Mateus Jesus disse assim, se alguém desejar uma mulher no coração, já cometeu adultério com ela. Porque para Deus, imaginar já é realidade. Eu não estou trazendo essa mensagem para te condenar, é para te libertar de algo essa noite. Talvez hoje você olhe para as suas circunstâncias à sua volta e pense, eu estou sofrendo por causa das circunstâncias, mas eu quero te mostrar que tem uma raiz mais profunda nisso. Não são as circunstâncias, mas a crença errada que está no meu coração, que vai mudar pela crença certa da palavra de Deus. Então vamos lá. Efésios 1,16, Paulo está orando por uma igreja. E toda a oração de Paulo não é por coisas, é por algo. E ele diz assim, não cesso de dar graças por vós, recordo-me de vós em minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o quê? Espírito de quê? De sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, Jesus Cristo. Oro ainda, para que os olhos do vosso... Porque um dia quando Eva comeu o fruto errado, o coração se abriu para a coisa errada. Ao se alimentar da palavra de Deus, seu coração vai se abrir para a coisa certa. Amém? Vai chegar a luz nele e você vai enxergar como Deus enxerga. Isso é fé. Você nunca vai andar por fé de forma plena enquanto seu coração não for iluminado. Porque uma das formas de viver por fé é enxergar. A fé é ver. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 23, que Noé, já sendo adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque saiu do Egito como quem via o invisível.
E não fitou os olhos nos tesouros do Egito, porque a maior potência da terra era o Egito. As maiores riquezas estavam ali. Ele era neto do faraó. Ele ia ser um dos homens mais poderosos da terra. Algo humano, natural, não se compara com a glória de Cristo que ele enxergou. E só pela fé você consegue ver isso. Então fé não é só um meio de ter coisas, mas é uma perspectiva de como você vive. Talvez algumas coisas na sua vida saíram, se perderam, mas por causa da perspectiva certa, você enxerga a glória de Deus e o plano de Deus para você, você entende que não perdeu nada. E nem perdeu ninguém. Então não tenta trazer de volta quem Deus já removeu da sua vida. Também não estou dizendo que todo mundo que sai é Deus que removeu. Também algumas pessoas não estão prontas para lidar com você no nível que você vai entrar agora. A Bíblia diz que Moisés, sendo adulto, porque a Bíblia fala de quando ele já era adulto, porque tem coisas que enquanto você não amadurece, imagina que eu me lembro de Júlia quando ela tinha 5 anos, eu dava uma nota de 100, uma de 50 e uma de R$2, ela pegava de 2, ou então uma moeda de R$1, e ela pegava porque ela era criança. Mas depois que ela pegou uma certa maturidade, ela não quer mais a tartaruga, né? A tartaruga de R$2, né? A tartaruga nem a onça, ela quer o peixe. Tem até uma música, né? Quem me dera ter um peixe. Quem me dera ser, né? Mas eu estou falando ter. Entenda algo. Falando disso eu me lembrei de uma piada, mas vou deixar para depois. Adulto demais para desistir. Todas as vezes que o teu chamado está na fase de formação, o diabo vai atacar ele. Porque ele sabe que quando você se tornar adulto, ele não vai conseguir mais parar você. Então Moisés, sendo adulto, você olha para certas coisas e diz: não, não quero mais isso para mim, eu quero o plano de Deus para a minha vida. Amém? Diga assim: grande demais para desistir agora. Hoje eu vou fazer isso. Olha para alguém que está do seu lado, diga: grande demais para desistir agora. Diga: não tem como mais retroceder, não tem como mais desistir. Chega um momento na tua vida de maturidade que você diz: eu não tenho como mais desistir. É isso que aconteceu com Moisés, sendo adulto. Então vamos voltar. Ele viu o invisível. Ele viu algo que ninguém via. Os tesouros do Egito não se comparam com aquilo que ele viu espiritualmente. Meu Deus. Então Paulo orou para que os olhos do coração se abrissem. Eu oro para que os olhos do coração dessa igreja sejam iluminados. Que Deus dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Porque o teu propósito está na identidade de Cristo. Quanto mais conhecer Cristo, você vai se conhecer. E quanto mais se conhece, mais o propósito flui. O ataque do diabo é contra a tua identidade. Então proteja o seu coração, guardando a sua imaginação. Para Deus, imaginar é o ato em si. É isso que Deus está dizendo no Velho Testamento. Esse povo, as imaginações do coração desse povo são más. O ato é a consequência da imaginação do coração. Veja como o coração é poderoso. A imaginação tem poder criativo. O que você imagina molda a sua realidade. Isso é muito sério. Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28: quem olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu, já adulterou com ela. Para Deus é o ato, é imaginar. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então, a palavra imaginação é Iezer. Então o Senhor formou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego. A palavra formado também é Iezer. É a mesma palavra verbal para a palavra imaginação. Amém? Sempre que você estiver orando, incline-se para ter imagens no seu coração. O Senhor vai mudar algumas imagens de algumas pessoas aqui hoje. Uma jovem chegou para mim e disse, começou a contar a vida dela, do divórcio, tudo que ela passou. E ela disse para mim: eu não arrumo ninguém. E eu disse para ela: porque você não se vê com alguém. E ela disse: é a verdade. E realmente ela não consegue se relacionar mais, porque ela não se vê. Não tem como viver aquilo que você não enxerga no seu coração. Amém? A Bíblia é recheada de imagens. Por quê? Salmo 1, vamos lá, verso 1.
ao 3, verso 3 logo. Esse é um tempo de se cumprir Joel capítulo 2, verso 28. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, haverá um avivamento, mas o Senhor diz também que ia dar sonhos e visões. Se as imagens do nosso coração não estiver corretas, a gente não avança. Essa jovem não se relaciona com ninguém ou não consegue arrumar uma pessoa séria porque ela não se vê. Você nunca vai viver o que você não se vê. Porque quando Deus fala, em sua palavra, Ele fala através de imagens. A Bíblia está repleta de imagens. Todo aquele que escuta a minha palavra e a pratica, semelhá-lo-ei numa casa que foi edificada na rocha. Lembra da história dos 3 porquinhos? Quem lembra? Que edificou um que fez a casa de palha, de areia, né? E outra de barro. Não, outra de tijolo, uma de palha e uma de madeira, se eu não me engano. São 3 casas. São 3 porquinhos. Tá rindo, né, Bedzarte? E o lobo mau é o diabo. Jesus disse 2 casas. Só que o alicerce é que muda. A pressão não foi maior em uma do que na outra. Mas uma estava edificada e a outra na areia. É a nossa vida. As circunstâncias vai bater o mesmo rio, o mesmo vento, a mesma chuva. Ele não disse que veio um vento mais forte na outra. Foi o mesmo. Mas a casa que estava diferente. Esse assunto de hoje é sobre isso. É sobre Deus mudar imagens que estão no teu coração que você nem sabe. A neurociência fala que nosso subconsciente, ele é involuntário. Você não sabe que tem crenças aí desde a sua infância. Sempre que você se aperta, se vê perdendo. Eu me lembro de momentos na minha vida que quando as coisas apertavam, eu me via perdendo minhas coisas. Eu me via vendendo as coisas para poder pagar dívidas. E essas imagens ficavam claras, eu começava a ficar com medo. E um dia, orando em casa, o Senhor falou comigo e disse: se você não mudar as imagens do seu coração, toda vez que você se encontrar em crise ou em situações difíceis, você vai perder o que tem. Está na hora de ressignificar o coração. Ele: de que maneira? Salmo 1, meditação e confissão da sua palavra. Da mesma forma que as imagens negativas e esse quadro errado está sendo pintado no teu coração por causa de imagens, de pensamentos e de mensagens que você ouviu algo. Da mesma forma também a palavra de Deus, ao meditar, ouvir. Por isso que Provérbios capítulo 4, 20 diz: você vai achar saúde e vida para o seu corpo. Amém? Tem como ressignificar isso, gente. E a maneira de ressignificar é através da palavra de Deus. Eu me via perdendo, agora eu comecei a me ver diferente. Eu comecei a me ver em Cristo. Comecei a me ver da forma que a palavra de Deus pinta a minha história. E a minha história é: em Cristo eu sou muito mais do que um vencedor. Eu não tenho que esperar que as coisas melhorem ou mudem para que eu viva isso. Isso é uma verdade, independente do que está acontecendo. Foi Jesus que disse isso. A gente quer ser mais do que vencedor sem essas coisas, mas não tem como. É no meio dessas coisas que você vai experimentar de uma graça, de um favor infalível sobre a sua vida. Mas precisa mudar o coração. E para mudar o coração, só com a palavra de Deus. A gente ora para que Deus mude uma situação, e Deus está orando para mudar essa crença errada que está em você. Tem pessoas que toda a vida delas se vendo pelos olhos e as lentes da rejeição, sempre se vendo como vítimas. Ser vítima não é uma escolha, mas se vitimizar sim. E ser vítima não é algo bom, gente. Sentimentos ruins, sabe? Fulano não me dá atenção, fulano não me liga, fulano fez isso, fulano fez aquilo. As pessoas sempre vão errar. Mas quando a crença do coração muda, o que eles fazem ou deixam de fazer, não importa. Você guarda o seu coração e vive em paz independente disso. Isso é sério. É como uma árvore plantada, aquele que medita de dia e de noite na minha palavra. É como uma árvore plantada. Ah, porque faltou dinheiro. Ah, porque o pastor me rejeitou. Ah, porque a minha mulher me abandonou. Não, é porque você está meditando na coisa errada. Porque se você passar dia e noite meditando naquilo que Deus disse, a palavra de Deus é infalível. Ela criou o universo, ela sustenta o universo. Ela tem poder para te sustentar. Você está meditando na quantia que tem que construir a coisa. Você está meditando nas dívidas ou no passado o tempo todo? Deus quer ressignificar essa coisa hoje. Teus jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sonhos e visões são imagens que Deus nos dá no nosso coração. Ou dormindo, ou orando, ou num culto como esse, você vai ter imagens.
Amém? Pois será como árvore plantada junto às correntes de águas. Meu Deus, eu vou correr aqui. Diga, o meu coração pensa em forma de imagens projetadas no cérebro. Muitas vezes a gente pensa que é importante ter um bom conhecimento bíblico, sabermos versículos sobre provisão de Deus, conseguir citá-los, pregar, ensinar sobre eles. Mas eu percebo que muita gente tem problema na área de provisão. Quando está passando momentos difíceis financeiros, essas pessoas sempre se veem encurraladas e desprovidas. E o problema, ela tem até entendimento, tem conhecimento bíblico, cita esses textos, Provérbios, cita Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo suas riquezas, eu fazia a mesma coisa. O Senhor é meu pastor, e nada, vira até um jargão dentro de casa, a gente coloca no carro, coloca na geladeira, né, em forma de imã. O meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as nossas. Mas os resultados não chegam. Quem já experimentou isso? Porque pintamos uma imagem errada no nosso coração. Tem crenças de escassez. Quando Jesus estava multiplicando, antes de multiplicar o pão e o peixe, fez uma pergunta para os discípulos: dê comer para o povo. Filipe olhou para ele e disse: nem se tivesse 200 denários, o salário, nem que a gente tivesse dinheiro para comprar uma padaria inteira, dava para alimentar essa multidão, porque nenhuma padaria faz pão para 20 mil pessoas num dia. A não ser a Rosarinho lá da Zona Norte, aquela ali faz. Entenda algo. A resposta de Filipe era baseada em uma crença de escassez, uma mente de escassez. Muitas vezes nós estamos respondendo e reagindo ao dinheiro por causa da nossa escassez. É a nossa crença de escassez que faz a gente tomar certas decisões, e não a nossa identidade e a nossa posição em Cristo. E ainda pior, muitas vezes quando a gente vê alguém se posicionando na identidade dele, a gente tenta tirar essa pessoa desse lugar. Porque é melhor falar mal do sucesso das pessoas por causa do nosso fracasso do que a gente mudar. É muito mais fácil falar: fulano, mas também tem isso, é rico não vive bem. Fulano, não, gente, está na hora de dizer: eu preciso assumir a responsabilidade do meu coração, eu preciso agora mudar, eu preciso resistir a essa falta, a essa escassez, e aceitar o plano de Deus para a minha vida, que é bom. Até uma criação religiosa nos afetou, uma criação de escassez que a gente viveu desde a infância. Mas Deus quer pintar uma nova imagem no nosso coração hoje. E por mais que você cite textos bíblicos, você não tem imagem disso no seu coração. Seja sincero hoje. Olha a maneira como você é generoso, e você vai ver a maneira como você é apegado a dinheiro. Eu já vi muita gente pregar sobre finanças, pregar sobre dinheiro, pregar até sobre dízimo, mas são as primeiras que nunca deram. A gente quer que o mundo seja mudado pela nossa doutrina, mas a gente não quer ser transformado por ela. Irmão, só vai mudar quando mudar em nós primeiro. Só sai com vida se você vive essa coisa. Quando Deus me der mais, eu vou fazer mais. Vai não. Há um princípio: quem não é fiel no pouco nunca vai ser no muito. São nas pequenas coisas que o nosso coração é testado. Para Deus dar grandes coisas, você acha que não tem gente aqui sendo treinada por Deus para quantias e transferências de riquezas que vão acontecer sobre a terra? Tem gente que, se ganhar um grande dinheiro agora, morre, se mata. Mas não é se matar de tirar a própria vida, é acabar com o seu chamado e o seu propósito, porque é tão amante de dinheiro que o dinheiro domina a sua vida. Eu digo isso e é uma verdade. Estou debaixo de uma unção aqui tão forte. Uma vez eu estava em casa orando e chorando: e Deus, você não está vendo minha situação? Ele disse: vá para Mateus 6,24. Eu disse: 6,24 não tem nada a ver, eu vou para Mateus 6,25. Porque 6,25 diz: olha para as aves do céu, Deus as alimenta, é isso que eu preciso. Ele diz: você precisa de Mateus 6,24. A gente não quer esses textos difíceis da Bíblia, mas é neles que nós vamos ser confrontados a mudar. E lá estava dizendo: não tem como servir a dois senhores. E eu disse: isso não é para mim. Eu sou um cara que eu dou, eu sou um cara que... Ele disse: olha como você está chorando, e o seu choro é por causa daquilo que tem a ver com dinheiro. Somos tão apegados, mas temos jargões, temos capas religiosas, folhas de figueira.
Deus não quer folhas, Deus quer frutos. Evangelho não é religião, gente. Evangelho é uma vida livre. Sabe, essa liberdade financeira não é liberdade financeira de ter muito dinheiro, mas é o dinheiro não determinar como você vive. Jesus nunca disse ou serve a Deus ou a prostituição, ou serve a Deus ou... Mas ele disse, onde estiver o teu tesouro está o teu coração. Ele estava falando de dinheiro quando ele falou isso. É dentro do coração que está o tesouro. São as crenças, ou certas ou erradas. São imagens. A imagem é algo tão forte que Deus olhou para a imaginação dos corações e percebeu que só havia maldade. Então veio o dilúvio, um julgamento sobre a terra. Deus formou o homem antes de formar. Ele imaginou a mesma palavra para formar. É a imaginar. É algo muito forte. A gente acha que fica em casa imaginando, sabe? Você fica lá e não sabe, eu estou tão mal hoje, eu não sei porque eu estou mal. Eu sei, porque você fica pensando só em coisas ruins. Você fica pensando em 2 anos atrás, ou em coisas que aconteceram. E essa tinta, sabe, do passado está tão fresca que você vive ela de novo hoje. Quando é que você vai se livrar do passado? Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Então relembrar o passado, ficar preso nele, ficar imaginando, é como pintar o quadro todos os dias e deixar a tinta fresca de novo. Não faz isso com o teu coração. Permita que a palavra de Deus pinte uma nova história. Permita que a palavra de Deus lembre até de um mal que alguém fez contra você, mas de maneira redentora. Porque perdoar não é esquecer. José não esqueceu do que os seus irmãos fizeram com ele, mas José lembrou de forma redentiva. E ainda disse assim, o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bênção. Então não fica com o mal, fica com aquilo que Deus fez quando alguém te fez mal. No meio daquele teste, no meio de tudo aquilo, Deus fez algo para cooperar para o teu bem. Deus está construindo algo no meio disso. Até daquilo que eu não gosto. Eu percebi que muitas dificuldades financeiras que a gente atravessa não acontece por falta de conhecimento da palavra, mas resultados diretos ligados às crenças erradas do nosso coração sobre dinheiro. Amém? Mesmo sabendo que Deus é bom, mesmo sabendo que Deus é provedor, muitos de nós passamos situações difíceis financeiras que não era para passar. A vida do Evangelho não é essa para nós, amém? Não estou dizendo que com dinheiro você não tem desafios. Não vai deixar de ter desafios. Ele disse, no mundo tereis, mas tem o quê? Tem o quê? Tenha bom? Ele disse que a gente ia vencer? Não, ele disse a tua vitória está na minha vitória. Como eu posso pintar uma nova imagem? Diga, meditação na palavra de Deus. Quando você começa a visualizar a palavra e meditar nela, você pode experimentar provisões incríveis na sua vida. E uma sabedoria. Sabe o que Deus disse a Josué? Você vai fazer o seu caminho prosperar e vai lidar sabiamente com tudo. Como líder, ele ia lidar com o povo, ia lidar com dinheiro, ia lidar com liderança, com pessoas ruins, com tudo. A palavra de Deus tem a capacidade de te dar uma sabedoria de você lidar com qualquer situação. Já pensou? Você ter sabedoria para lidar com qualquer coisa. Tem um coach dentro de você, gente. O nome dele é Espírito Santo. E à medida que você vai meditando na palavra, uma sabedoria vai vindo em situações, alguém vai olhar para você e dizer, uau, e você dá glória para Deus, você diz, não meu filho, eu sei de onde eu vim, eu nem faculdade fiz, só a palavra de Deus podia fazer isso na minha vida. É do alto essa sabedoria. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver no Salmo 1, e a gente vai ver Jesus tentando mostrar aos seus discípulos, para pintar imagens no coração deles, sobre provisão. Vamos para Mateus capítulo 6, 25 agora. Não se preocupe não, que eu não vou falar de mamão para você mais não. Quer saber se o dinheiro te governa, se suas decisões são controladas por ele, se as suas reações são controladas por ele, e o nosso nível de generosidade. Eu me lembro quando a gente começou a pregar sobre a nova aliança, algumas pessoas vinham me questionar sobre a questão do dízimo, e muitas pessoas que davam por obrigação, que tinham a crença de obrigação, quando tiraram a obrigação elas já não faziam mais, porque Deus nunca, já pensou, Juliana ficar comigo obrigada, eu sei que não tem como, ela olha para mim, se derrete toda, é uma coisa, mas imagina ela estar comigo, obrigada a estar comigo. Que relacionamento Deus teria comigo e com você dessa forma? É o amor que nos faz dar, gente, amém? É por amar que essa coisa funciona, e é por amar que você suporta. Vai ter dia que essa coisa linda vai ficar muito braba, tem dia que, irmão, não sei se a mulher de vocês faz isso, mas a minha fala muito.
A minha já me contou a mesma história mais de 1000 vezes e eu finjo que estou ouvindo pela primeira vez todas as vezes. E ela lembra da história da faculdade, na época que ela foi para a Federal, quando ela pegou o carro a primeira vez e vai contando e eu... Caramba, faz 10 anos que eu escuto isso. E ela conta com tanta intensidade, com tanta força, que parece que é a primeira vez mesmo. E eu acho que na mente dela ela se esquece, buga de novo e vem para aquela mesma história. Esse dia ela estava falando tanto, que eu já não estava, disse, meu Deus. Mas o que é que a graça fez? Superabundou, porque ela era a pessoa mais calada. Era chamada na sala de aula, porque não falava. Eu já vi pessoas ser chamadas na diretoria, né, os pais, porque brigou, pulou o muro, gaseou a aula, bateu no colega. Mas os pais serem chamados na escola, porque o filho não fala. E quando ela vem pregar, eu disse, o relógio está do seu lado. Aonde já mudou o pecado, toda a área, pinta essa imagem no teu coração hoje. Que o diabo atacou na tua vida, pinta a imagem que a redenção trouxe. Superabundou a graça de Deus, é hiperperispal, é uma quantidade de graça que não vai dar para medir. Eu não vou viver em falta, não, eu vou experimentar da bondade do meu Pai. Começa a visualizar essa coisa. Quando foi que essa mensagem nasceu no meu coração? Do nada eu estava passando essa semana no TikTok, no Rio, sei lá que bexiga era, e eu vi aquele Paulo Vieira falando do ator do Coringa, que fez o Coringa que morreu, que ele incorporou tanto a imagem do Coringa, respirou aquilo, viveu aquilo, que esse cara se matou. Ficou em depressão e se matou. Ele viveu o personagem, ele criou a imagem na mente dele. E que se você se identificasse tanto com Cristo, a ponto de olhar para a igreja e dizer, sede meus imitadores como eu sou dele, a ponto de alguém apedrejar você e você dizer, perdoa eles porque não sabem o que fazem. A gente tem uma referência, um modelo, e visualizar ele é a imagem. Olha o que 2 Coríntios 3:18 diz, todos nós com o rosto descoberto, não com máscaras, que é isso que a religião faz, põe um monte de máscara e a pessoa vai para a igreja fingindo ser quem não é. Deus sabe quem você é, então você não precisa de máscaras, Ele sabe todas as suas falhas, defeitos e fracassos, mesmo assim te ama. Só que o amor te encontra onde você está, mas nunca te deixa lá. Porque a gente acha que essa coisa de amor é ser permissivo, e não é. O amor vai me levar para o que é melhor, para o que é bom. Se você olhar na criação, a gente vê nossos filhos, eu não quero. Um dia minha filha foi reprovada e ela chegou para mim, depois ela conseguiu passar na recuperação, pai, eu não vou estudar mais. Eu disse, você, com 13 anos, decidir que não vai estudar, você é doido. Não tem como não, minha filha, você vai estudar sim, porque você tem papai ainda que banca você, que é responsável por você. Você não vai fazer o que você quer. Amar não é olhar para ela e dizer, minha filha, vem cá, sua carência. A gente tem carências afetivas e acha que amor é essa coisa. Sabe, alguém está errado e você passa a mão. Não, irmão, dizer não também é libertador e transforma pessoas. Existem pontos cegos que nós não enxergamos, e amigo de verdade é aquele que fala para nós aquilo que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer. E naquele dia minha filha queria ouvir, vem cá, meu amor, você não vai estudar mais não, vamos se vingar dessa escola, fica em casa. A escola vai continuar sendo a escola, vai ganhar o dinheiro que ela continua, outros alunos vão entrar, e tu é que vai se ferrar. Então vamos pensar melhor. Ela fez uma recuperação, passou, e graças a Deus nunca mais deu trabalho. Aquele perigo que ela passou fez ela crescer. Amém? A gente quer livrar até nossos filhos de não passar decepção. Ei, deixa eles se decepcionarem, quebrarem a cara, isso vai trazer experiência para eles. O filho pródigo, o pai não disse, ei, você não vai, não. Ele disse que aí pega a herança, ainda deu a herança, que não era nem para dar, era para dar depois de morto, deu vivo ainda. Porque Deus é bom. Mas todo dia estava na porta esperando voltar. Não ficou com sentimento de vingança, eu vou pegar ele quando voltar, vou esfregar na cara dele, vou mostrar para ele o que ele fez. Não, o pai esperava o retorno, e o filho não voltou antes porque não sabia o quanto era amado. Quando ele voltou para casa, o pai botou anel, botou roupa, ele queria voltar como empregado. O pai disse, como filho você nunca vai ser empregado. Meu Deus do céu, não é o teu trabalho que me agrada, é porque você é meu filho. É isso que Deus está dizendo para nós essa noite. Eu não vou te recompensar porque você está fazendo um monte de coisa na igreja, eu vou te recompensar por causa da obra do meu filho Jesus Cristo. Você é meu filho e eu te amo. Ele disse, aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, por que não dará a nós juntamente com ele todas as coisas e de graça? Se ele não poupou Jesus, por que vai poupar a provisão? Mas essa imagem precisa mudar no seu coração. Amém? Então vamos lá. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados por coisa, nem pela própria vida. A gente está preocupado com coisa que não é nossa. Nada é nosso, nem a nossa vida é nossa. Você pode ter milhões numa conta e você não é dono da sua vida. Você é dono de suas escolhas. O único poder que você tem é de escolher.
mas das consequências você não tem como escolher. Quanto ao que a vez de comer e beber, é aquilo que mais preocupa todo ser humano, comer e vestir. Todo mundo trabalha para ter o que comer, para ter o que vestir. E aí ele diz: nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que? Eu já vi gente que gasta muito dinheiro com roupa e não gasta com a saúde. Ele diz: quem vale mais, o corpo ou a roupa? A vida ou o alimento? Tem muitas coisas desajustadas no nosso coração que faz a gente estar correndo atrás daquilo que não é para correr. Meu Deus. Ao invés de cuidar da saúde, o cara está preocupado com a roupa. Estou preocupado em ter um carro de 300 mil, quando eu não tenho dinheiro nem para pagar minhas contas. Meu Deus. A gente vive uma geração de aparência. Jesus já estava tratando isso naquele tempo. Ele disse: vocês se preocupam com o que vai comer e beber, mas não se preocupam com a saúde, com a vida espiritual. Só que não é sobre isso que eu quero falar. Aí ele diz: contemplai, observai, olhai para as aves do... Não semeiam, nem colhem. Não é que ele está dizendo: pare de trabalhar. Trabalhe confiando em Deus, não em você mesmo. Nem armazene celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as... Vocês não têm muito mais valor. O que ele está dizendo? Se Deus cuida assim dessas aves, Deus quer que pinte algo no teu coração hoje. O mundo diz: para você ter valor tem que ter uma BMW, tem que ter um iPhone da hora. Só que Jesus já morreu por você e você não tinha nada disso. Você tem um valor para Deus. Que tal começar a se sentir valorizado? E aí quando alguém te rejeita, você não está nem aí. Sabe, fulano não falou comigo, mas meu Pai Celestial me ama, eu tenho a aprovação dele. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Davi foi rejeitado pelo rei, pelo povo. Isso só fez ele crescer. Há gigantes que vão sair da nossa vida. A gente ora e Deus já dá vitória, mas tem coisas que permanecem porque essa coisa não muda, porque Deus está usando isso também para nos tratar. Deus poderia ter tirado já, não matou Golias? Não poderia ter tirado Saul da vida de Davi? Por que Saul ficou? Porque havia um propósito naquilo. Trabalhar o caráter de Davi, para não ser orgulhoso e presunçoso igual a Saul. A gente não quer rejeição, a gente quer governo sem caverna, sem deserto, sem... Tem gente aqui que por causa do dom e do potencial está sendo preparado para algo tão grande que nem imagina. Comece a pintar uma nova imagem no seu coração. Meu Pai cuida de mim. Eu tenho valor para Ele. Eu tenho valor para Deus. Talvez você fique sempre tentando se sustentar, ao invés de começar a permitir que Deus ame você de verdade. E pinte um novo coração em você. Uma nova imagem do seu novo eu. Tem alguém comigo? E aí ele fala dos lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua glória. Salomão, eu vi um pastor um dia desse dizer algo. Ele disse: Salomão não teve ar-condicionado. Eu me gabo disso também, gente. Salomão não teve ar-condicionado e nós temos, olha para aí. A gente está melhor do que Salomão. Só que isso é um convite para mudar o próprio coração, pintando uma nova imagem. Todos os dias Deus está convidando você para mudar o seu coração. Já imaginou que, imagine que o coração, eu vi um homem de Deus dizer algo que ele disse assim: imagine que o coração é como um tanque de água e a nossa boca é como uma torneira. Se o tanque de água estiver sujo, fechar a torneira não resolve nada. Você entendeu? O tanque de água, que é o nosso coração, precisa ser limpo. As crenças precisam mudar nele. Marcos 11:23, quem conhece essa passagem? Jesus passou por uma figueira e disse para ela, Marcos 11:23, 22 e 23 aí na tela. Eu vou citar para vocês. Jesus amaldiçoou uma figueira. Ele não encontrou fruto, só tinha folha, porque aquilo é um símbolo da religião. Só aparência, não tem fruto. O mais importante para Deus não é a aparência, é o coração, é o fruto. Jessé foi ungir o rei, olhou para Eliabe e disse: é o homem? Olha o corpo, olha os bíceps. Até Dinho perdia para aquele cara. Mas ele disse: não olhe para a aparência, eu olho para o... Ele não achou um homem perfeito, mas achou um coração rendido. Meu Deus, Davi marcou tanto a história que Jesus é chamado filho de Davi. Vê a honra que Deus tinha sobre Davi por causa desse coração. Tem alguém comigo hoje? Então olhe lá. Jesus passou e viu a figueira que só tinha folha e amaldiçoou: morra. Na hora nada aconteceu, porque aconteceu na
Assim é a fé. Quando você crê em Deus, o milagre não acontece no visual, acontece nas coisas que não se veem. Algo já está acontecendo na raiz e você não percebeu ainda. Só que Jesus passa e os discípulos ficaram maravilhados. Dizem: Senhor, a figueira que você amaldiçoou, você secou, morreu. Aí Jesus disse: não só a figueira. Marcos 11:23, coloca na tela. Aí ele disse: com toda certeza vos asseguro que se alguém, ou se qualquer, ele disse que era um crente, o pastor, o líder da igreja, o discípulo, qualquer um, diga: esse princípio, vocês estão aqui, diga: esse princípio funciona para qualquer um. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que pede, assim lhe será. Assim lhe será. O que é que a gente imagina disso aí? Tudo que eu disser, começar a dizer, vai acontecer, não é assim? Mas Jesus aqui falou algo muito interessante. Jesus não disse apenas para crer e não duvidarem. Jesus deu uma palavra-chave. Ele disse para não duvidar onde? Mais importante do que a confissão é a crença do coração. Tem alguém sendo curado na perna esquerda aqui essa noite, nesse exato momento. Tinha um problema na perna esquerda, não sei se é uma dor, se é, como é o nome daquele negócio que a pessoa dá no nervo ciático? Como é o nome daquele negócio que dá no braço? Síndrome do carpo também. Alguém, não sei se me ouvindo pela rede social, eu tenho uma imagem muito forte no meu coração dessa palavra, síndrome do carpo. É um problema na tendinite da mão, acho que é do punho, do pulso. Alguém está sendo curado aqui agora em nome de Jesus. Receba a sua cura em nome de Jesus. Vou te dar um exemplo. Diga: não duvidaram no coração. Lembre-se, o seu coração pensa em imagens. Vamos de novo. O meu coração pensa em imagens. Quando eu falei pulso, você vê logo a imagem. Toda palavra vem uma imagem. Por isso que Jesus é a palavra que cria imagem. Todos nós com o rosto descobertos contemplamos a face dele como que olhando na face de um espelho. Somos transformados na mesma. Por quê? Porque a nossa identidade está nele. Quanto mais eu olho para ele, eu sou transformado como ele é. Se ocupar com a palavra é se ocupar com Cristo. Tem alguém comigo? Isso é interessante. Então vamos lá. Quando você fala a montanha, ela jamais se moverá se em seu coração você continuar vendo ela no mesmo lugar. Tem muita gente aqui que já falou com a montanha, mas enxerga ela no mesmo lugar. O problema não está no que você está dizendo. O problema está na imagem do seu coração. Meu Deus do céu. Eu não sei vocês, mas eu fiz muito isso. Declarei coisas, falei coisas, porque escutei esse texto de fé, mas eu vi a montanha no mesmo lugar. Você precisa ver ela saindo. A dúvida também pinta uma imagem de fracasso, derrota e doença, e por aí vai. A gente vê esse princípio na Bíblia com Gideão. Abre Juízes capítulo 7, verso 8. Eu vou contar a história para ganhar tempo. Deus chamou Gideão e disse para ele que ele ia livrar o seu povo da mão dos midianitas, dos amonitas. Tinha alguns reinos que se levantaram contra Israel na época dos juízes. E ele disse: eu sou o menor da minha menor tribo e tal. E Deus disse: eu sou contigo, vai nessa tua força. Qual era a força dele? Sua incapacidade. Sua incapacidade levava ele para a verdadeira fonte de força. Às vezes se sentir fraco é bom, porque quebra orgulho e faz a gente depender da graça de Deus. Só que quando Gideão vai, ele foi com 32 mil. E a Bíblia diz que Deus disse: diga que os covardes voltam. Tem muita gente. E ele pensou: vai voltar uns 100. Quando ele disse: covarde, volte. Muitas vezes Deus está nos livrando. Meu Deus, isso é muito forte. Deus está livrando o nosso coração de muletas que nós nos apoiamos no mundo natural. Muitas vezes a sua segurança está em uma conta, está em coisas. Então Deus vai tirar o teu coração de coisas e colocar naquilo que não se abala, para te dar experiências de provisão de forma sobrenatural. Porque se apareceu dinheiro na boca de peixe e anjo já trouxe dinheiro para profeta, deixa eu te dizer, está na hora de ver milagres em conta, gente.
Está na hora de ver provisão, está na hora da gente sair de uma escassez. Ah, pastor, mas eu não ligo para essa coisa de dinheiro. Não, pastor, sabe, eu sou humildezinho, é? Então você está dizendo que não ter dinheiro significa olhar para a situação da humanidade e não poder ajudar as pessoas. Você se conformar num estado desse é dizer não ao propósito celestial. Não é ter dinheiro para se esbanjar, mas é poder ser um canal de Deus para a vida dos outros. Humildade não é isso. Humildade é dizer, eu reconheço o que Jesus fez naquela cruz, e tudo que passar por mim não vai ficar em mim. Eu não vou ser terminal, eu vou ser canal de Deus para a vida dos outros. Eu não vou ser pastor por causa de dinheiro. Eu não vou estar fazendo coisas por causa de dinheiro. Não, existe um propósito de estar naquela empresa. Então ficarei lá até o último dia que o Senhor falar comigo, porque vidas são transformadas enquanto estou ali. Aquele lugar não vai falir, porque um homem de Deus, um filho de Deus pisou o pé naquela terra. Até os teus fornecedores prosperam por causa do que está na tua vida. Se você não pintar isso como imagem, isso é a verdade. Tudo que Jacó tocava, tudo que os homens patriarcas, e desde o Novo Testamento a gente vê isso, gente. Não tem peixe até Jesus aparecer e entrar no barco e dizer, lança agora. Até uma palavra vir, às vezes não está dando nada, as portas estão fechadas e Deus te dá só uma palavra e você diz o que Jesus disse. Jesus, no natural, já lavei azeite, estou cansado, mas porque você falou, eu acredito, e lança de novo. E vem um transbordar. E o que é interessante é que se ele pega sozinho os peixes, a rede se rasga, ele perde a provisão. Mas aí ele teve que chamar barcos emprestados. Ou seja, não para em você, você tem que abençoar alguém também. Tem que chamar, abençoa quem está à volta, toca nos que estão à tua volta. Não querer isso é não querer favorecer as pessoas. Estou debaixo da autoridade do Espírito de Deus para falar isso aqui essa noite. Então Gideão, Deus levantou ele pelo Espírito e disse, tem muita gente, manda os covardes voltar. É melhor 10 do teu lado, meu irmão, do que uma multidão contra você. Porque na hora da batalha os covardes, se eu não me engano foi 22 mil, não foi? E ficou 10 mil com ele. E ele disse, aí Deus olhou e disse, tem muita gente ainda. Às vezes o problema ainda não mudou, porque Deus olha para você e diz, ainda está usando muito o braço, ainda está se apoiando em algo natural. Deixa eu tirar tudo que é natural, tudo que é muleta, e tu vai experimentar o que significa ser filho de Deus agora. Você vai experimentar o que significa ter uma palavra minha sobre a tua vida. Gideão, tem muita gente, quem beber água de tal forma está fora. Gideão, quando beberam água, só ficou 300. Ele olhou para aquilo e o Senhor ainda ficou desconfiado. Tão desconfiado que Deus olhou para Gideão no Juízes capítulo 7. Disse, Gideão, faz o seguinte, ele estava em cima da montanha, o povo estava acampado embaixo, e tinha muita gente, era tanta gente como a areia da praia, gente. Era a gente, os amonitas, os amalequitas, tudo que tem Ita, estava tudo lá reunido. Era a gente, o cara com 300, e ele com medo ainda. Deus falou com ele, faz o seguinte, se aproxima do acampamento. E esse texto eu quero ler. Verso 13. Presença do Espírito Santo. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo, eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Isso é os inimigos, eles se aproximam do acampamento e tem um cara contando o sonho para outras pessoas. Deus deu um sonho para o inimigo e pintou uma imagem de derrota no coração dos inimigos. Meu Deus do céu. Deus sabia que Gideão estava com poucos. Então o que é que Deus fez? Deu um sonho, uma visão. E nesse sonho, uma imagem de derrota foi estabelecida no coração do povo. E esse cara começou a contar de um por um. E olha o que aconteceu quando Gideão desce. No exato momento em que o homem contava o sonho, que tivera um companheiro dizendo, eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tanta força numa tenda, ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe declarou, este sonho não pode ser outro significado, senão a espada de Gideão, filho de Joás, os israelitas. Isto quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento na mão dele. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida retornou ao acampamento de Israel e bradou, levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos.
Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas mãos chofares, trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes ordenou: fazei o que me vides fazer. E eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, a trombeta, e eu e todos os que estão comigo. Então vós também fareis soar os chofares, trombetas ao redor do acampamento, e bradareis, porque o Senhor é por Gideão. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento um pouco depois da meia-noite. Após a hora da vigília, quando os sentinelas são trocadas, imediatamente tocaram os chofares, as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares, as trombetas e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares e as trombetas na mão direita. Exclamaram uníssono: a espada do Senhor é por Gideão. Como é que a gente vai vencer essa batalha? O exército é como a areia do mar, mas a Bíblia diz que no cume da montanha, Gideão na mão direita com o chofar, na mão esquerda com a tocha de fogo, quebrou o jarro e saiu gritando: o Senhor é por Gideão, o Senhor é por Gideão, o Senhor é por Gideão. Os 100 começaram a gritar, os outros 100 começaram a gritar do outro lado, e os outros 100 do outro lado. A Bíblia diz: olha o que foi que aconteceu. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou, e gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Enquanto os 300 homens soavam os chofares, as trombetas, o Senhor fez com que todo o acampamento inimigo, cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-sita, na direção de... esse nome lindo aí que você pode botar na sua filha, até a fronteira de Abel-Meloá, as vizinhanças de Tabate. O que me chama a atenção aqui é o seguinte: como foi que eles venceram? Quando ele ouviu falar aquilo, ele agora começou a tocar a trombeta. Todo mundo ficou imóvel e correu. De 300 homens, eram inumerosos como a areia da praia, mas por causa de uma imagem pintada, de um sonho que Deus deu para o inimigo foi derrotado, porque no sonho alguém interpretou: a espada do Senhor é com Gideão. Então Gideão escutou o sonho e disse para os seus guerreiros: vamos descer gritando: a espada do Senhor é por Gideão. Montanha, mova-se. Mas você viu ela se movendo no seu coração. Gideão viu a vitória no coração e começou a declará-la: o Senhor é por Gideão, o Senhor é por Gideão. Está na hora de você pintar uma nova imagem no seu coração essa noite. E você não vai usar armas naturais. Deus vai te dar instruções, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar direção. E muitas vezes alguém vai achar que você está louco. Essa quantia é grande demais. Você vai dizer: não, grande é quem está comigo. O que Deus está construindo através de mim, ninguém nunca viu nessa cidade. Meu Deus do céu. O que os meus pais experimentaram, o que minha geração experimentou, não se compara com aquilo que Deus está me dando como sonho e visão agora. Deus disse para Abacuque: oh meu Deus, escreve a visão em tábuas enormes, até quem passe correndo veja. Deixe clara a visão para todo mundo. Deixe clara a visão para todo mundo. Deixe clara, pinta a visão que Deus te deu. Comece a exaltar a palavra profética que você recebeu. Deixe essa palavra criar imagem em você, e você vai ver como as crenças do coração vão mudar. Eu tinha muitos exemplos para citar aqui essa noite, dos 10 espias e de tanta gente que pintaram a imagem errada no seu coração e dos que pintaram a imagem certa. Mas eu queria que você ficasse de pé, porque está na hora de você pintar sua imagem agora. E eu queria chamar o louvor à frente, mas antes disso eu queria que você fechasse os seus olhos. Quarta-feira eu termino essa mensagem. Essa noite Deus disse para você: está na hora de usar a tinta certa. Seu coração é a tela, a imaginação é a meditação, e a meditação são os pincéis. Você é o pintor, mas há vários tipos de tinta essa noite. E eu queria que você fechasse os olhos. Feche seus olhos. Está na hora de ressignificar esse coração. Está na hora de parar de ficar presa em uma decepção do passado. O diabo está fazendo essa tinta ficar fresca todos os dias.
Mas uma nova tinta está sendo dada hoje pelo Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo é o melhor decorador interno? Uma casa, numa reforma, precisa de um arquiteto, mas precisa também de um decorador. Muita gente precisa de um novo decorador hoje. E o nome dele é especialista Espírito Santo. E antes de cantar a canção, eu queria que você fechasse os olhos, não olhasse para ninguém à sua volta. Nesse exato momento, Deus quer ressignificar seu coração. Deus quer, nesse momento, uma imagem vem na tela do seu coração. Pare agora, feche os olhos por um momento. Respire fundo, relaxe. Olhe para dentro do seu coração. Qual é a imagem que você está pintando nele? Pense especificamente essa noite sobre as seguintes áreas. Na área financeira, quais são as imagens que você tem pintado no seu coração? Na área do relacionamento com seus entes queridos, seu cônjuge e com seus parentes. Na área do relacionamento com Deus. Na sua situação profissional. Qual é a imagem que vem no seu coração agora? Não importa quanto você ore, leia a Bíblia e ouça os melhores pregadores do mundo, você jamais vai experimentar um você diferente daquele que já está pintado no seu coração hoje. Não tem como experimentar um você diferente daquele que já está pintado. É por isso que Deus está trazendo você de culto em culto, de renovação em mente em renovação em mente. E o Espírito Santo habitando em você, como decorador interno, para pintar um novo quadro. Porque está na hora de sair de ciclos que não se acabam. Está na hora, principalmente ciclos financeiros. Eu sinto isso tão forte no meu coração. Está na hora de sair de ciclos financeiros que não mudam. Tintas religiosas que pintaram tua vida. Essa é uma noite de Deus despertar sonhos que estão empoeirados no teu coração. Você não se vê casando de novo. Você não se vê como empreendedor. Você tem um sonho de ser empresário, de ser um pregador, de ser um músico. Eu não sei. Decepção na igreja, com a área religiosa. Eu não sei o que aconteceu, que matou a semente da palavra de Deus. Mas tem uma nova tinta. E você diz, mas eu estou velho. Deus disse para Abraão: quer criar imagens corretas no teu coração? Olha para as estrelas. Deus está dizendo para você nessa noite: olha para a minha palavra. Eu queria que você colocasse sua mão para cima e dissesse comigo: eu vou viver novos ciclos. Eu vou viver algo novo na área financeira na minha vida, na área do relacionamento, na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças, no meu chamado. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu vou permitir que a palavra de Deus e o Espírito Santo, que é o meu decorador interior, molde e pinte um novo quadro no meu coração. Eu me vejo avançando. Eu me vejo prosperando. Eu vejo a montanha saindo. É por isso que eu falo com ela. E como Gideão, está na hora de tocar a trombeta mesmo. Está na hora de soltar o chofar, irmãos. O que é isso? Confissão de fé. Está na hora de declarar o que a palavra de Deus diz para ressignificar o coração. Não só medite, toca a trompeta, Gideão. Como é que a gente vai vencer? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, aos braços de o brado de graça. É dizendo graça sobre graça. Vai ser graça sobre graça. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O Senhor é por Gideão. O Senhor, coloque seu nome no lugar de Gideão e declare essa noite: o Senhor é comigo. Pinte uma nova história essa noite. Saia daqui sonhando os sonhos mais altos do seu coração. Tenha imagens novas. Se veja emagrecendo. Se veja casando. Se veja prosperando. Se veja no seu chamado. Se veja criando aquele orfanato que você tanto sonha. Se veja abrindo novas empresas pelo Brasil todo. Quando você está encurralado, é Deus dizendo: é agora que eu vou fazer algo muito maior do que você imagina. Só por causa da pressão te farei maior do que você já é. Ei, essa palavra é de Deus para alguém aqui essa noite. Só porque você está enfrentando a oposição, te tornarei maior do que você está agora. Eu vou te tornar maior do que você já é. Meu Deus do céu, eu vou te tornar maior do que você já é. Toca a trombeta, Gideão.
Não importa se tem 300, não importa se tem espadas, se tem lanças. O que importa é que Deus é com você. Você tem instruções, você tem sabedoria do alto, você tem o Espírito de Deus, e você tem uma boca cheia de fé para declarar o que Deus declara. Mudou o coração, agora a confissão sai com força. Agora é hora de tocar a trombeta. Agora é hora de tocar o chofar. Os inimigos vão ficar atordoados. Vai ser demônio correndo para um lado, correndo para o outro. Esses demônios que estão trazendo depressão, ansiedade, esses demônios que estão tentando prender teu coração, tentando aperrear tua mente, eles vão correr da tua casa, do teu coração. Porque hoje você vai bradar dentro da sua casa: o Senhor é comigo. Acabou-se falta, acabou-se para você diabo, acabou-se para você doença. Não, eu vou viver a realidade de Deus para minha vida. Jesus pagou muito caro para eu deixar isso de lado. Não, não, não. Cadê o sonho da empresa? Cadê o sonho da cafeteria? Cadê o sonho daquela empresa de roupa? Cadê o sonho? Cadê o sonho? Cadê o sonho? As imagens negativas estão pintando o teu coração e você está apodrecendo. Não! Eu sou profeta de Deus. Se ninguém profetiza, eu vou profetizar para mim mesmo hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum dos meus filhos vão se perder. Serão homens e mulheres de Deus que vão proclamar o nome do Senhor sobre essa terra. Oh, a minha empresa não vai falir e fechar. Ela é uma porta aberta para a salvação de pessoas. A nossa igreja não vai retroceder, ela vai avançar. Ministros estão se levantando, homens e mulheres, pregadores do verdadeiro evangelho. Cadê os 300 de Gideão? Cadê os que estão com tocha na mão esquerda e com trombeta na mão direita? Oh, meu Deus! Há uma unção tão poderosa aqui essa noite. Eu já tentei acabar, mas a unção profética pegou o ambiente. Coisas são criadas no ambiente profético. Frank, Deus manda te dizer: eu vou te tornar maior do que você já é. Meu nome é glorificado na sua vida. Cresça, 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 amadureça, cresça. Está na hora de deixar as coisas de criança. Igreja, somos a graça. Está na hora de deixar as coisas de criança e entrar em coisas maiores, obras maiores, milagres maiores. Tem gente aqui hoje que, se alguém perguntasse para você qual o seu maior problema no momento, você ia dizer: essa circunstância, problema financeiro. Mas eu vou dizer a você qual é o seu maior problema: é a crença do seu coração. O Senhor falou para mim: eu quero que você pregue uma série de mensagens sobre o coração. Você falou um tempo atrás, mas eu quero que você entre em outras áreas. Tem muita gente que não está vivendo o novo. Não é porque não conhece as escrituras, não é porque não cita, não confessa a Bíblia, mas é por causa do coração de uma crença errada. Tem criança para apresentar? Pode trazer as crianças. Mas antes disso, a criança vai vindo e eu vou falando. Quando a crença do coração muda, tudo muda. Seu maior problema não é a sua circunstância. Se eu perguntasse aqui hoje para todo mundo qual o seu maior problema nesse momento, você ia dizer: divórcio, financeiro, e não consegue enxergar para o coração. Mas é lá que está o problema. Ciclos que não mudam vão mudar a partir de hoje. Se for preciso, desenhe em casa. Pode vir aqui à frente. Papai, mamãe, pode vir. Queria que você estendesse as mãos para eles, para a gente orar pelas crianças. Declarar, irmão, como igreja do Senhor, sobre a vida dessas crianças tão lindas. Luiz Felipe e Giovana. Jesus foi apresentado no templo. Nós não batizamos crianças porque uma criança, quando é bebê, ela não tem consciência de pecado. Queria chamar a pastora Ju, a pastora Bruna para frente também para orar por eles, comigo. Vamos, igreja, estenda as mãos para cá. O que você vai declarar agora sobre eles é algo muito importante. A gente pensa: é bebezinho, não tem imagem no coração. Desde que o embrião é formado, que ele já começa a receber imagens no coração. As crenças começam desde a formação. É por isso que a crença do coração é tão importante. Mas como Samuel foi apresentado como o Senhor Jesus,
nós vamos apresentar Luiz Felipe e Giovana. E parabéns a... Eu vi Nandinha pequenininha, né, Nandinha? E hoje eu estou vendo Nandinha mamãe, vi Nandinha casar, vi Nandinha mamãe, se formar. E hoje está aqui com o Luiz. Luiz é tranquilão, gente. É do descanso, é de Deus. Giovana também está aí descansando, todo dormindo numa zoada dessa, tá os dois dormindo. É de Deus essas crianças. Estenda as mãos sobre eles. Quero começar com Giovana. Pai, está aqui a vida de Giovana. E eu consagro ao Senhor a vida dela hoje. Da mesma forma que eu consagro a vida de Luiz Felipe, Senhor. Essas crianças a partir de hoje são tuas, são do Senhor Jesus. E assim como Jesus foi apresentado no altar, nós apresentamos a você, Pai, consagradas a você. Será uma bênção para a humanidade, uma bênção para os seus pais. O espírito de sabedoria que estava sobre Cristo venha sobre elas. Que o Senhor proteja o coração delas de crenças erradas, de toda a malignidade desse mundo. Que eles possam viver os teus planos e a tua vontade. Que sejam fortes, que vivam propósitos celestiais, que sejam prósperos em tudo que façam, que eles sejam abençoados em todas as áreas. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, debaixo da unção do Espírito Santo, no nome de Jesus, toda a sorte de bênção sobre a vida dessas crianças, toda a sorte de bênçãos, e que eles vivam, desfrutem e se tornem tudo aquilo que o Senhor os criou para ser. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: parabéns, Nandinha, Luan, pela excelente escolha. E que o Senhor dê graça a vocês para criá-lo no caminho certo. Parabéns, Cíntia. Parabéns, querido. Que o Senhor dê graça a vocês para criá-lo no caminho certo. Amém? Coloca a mão no teu coração. Pai, eu declaro a melhor semana de nossas vidas. Eu declaro uma semana cheia de graça, de favor, de paz, de bondade, restauração na família. Eu declaro filhos abençoados, lares abençoados, casamentos abençoados. Eu declaro saúde divina nos lares. Eu declaro provisão financeira. Eu declaro portas abertas, proteção também. Senhor, livrando o teu povo de acidentes no trânsito, de acidentes em casa, de acidentes das crianças. Senhor, cobrindo eles com teu sangue, e que eles vivam o Salmo 23, o Deuteronômio 28.